Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Mara, que é travesti e escritora, e a gente vai contar um pouco sobre a história dela. A primeira coisa que eu queria saber é como é que foi a sua relação com literatura e por que você decidiu estudar literatura. Acho que desde criança eu sempre tive uma relação muito próxima com livros e com a leitura. Minha mãe me diz que algum ser me ensinou a ler e escrever antes de entrar na escola, e ela não sabe dizer exatamente quem. E quando ela foi me matricular na escolinha, a coordenadora pedagógica descobriu que eu já sabia ler, achou que isso poderia ser um problema para o resto da sala, porque eu estaria num grau avançado. E aí ela recomendou para os meus pais me deixarem 6 meses sem poder tocar em coisas para escrever e nem ler. Então meus pais toparam isso e aí eu fiquei 6 meses meio desesperada, assim. Minha mãe fala que eu lia a bula de remédio, eu lia a placa, eu lia as coisas que aconteciam, que caíam na minha mão. Então, de alguma maneira, eu gosto de pensar que esse momento assim, criou uma obsessão minha com a escrita, com a literatura, e a partir daí, esse lugar da escrita sempre foi um ponto de refúgio. A literatura e a arte como um todo tem esse lugar de viver outras narrativas, de viver outras experiências, de se colocar como vários personagens, etc. Você acha que isso tem alguma relação com a sua transição? Você relaciona isso em algum lugar? Como é isso pra você? Sim, tem toda a relação. Eu lembro, antes da minha transição, em vários momentos eu me deparei com a questão sobre o que eu posso escrever. São séculos de história de literatura e a impressão que eu tinha era que tudo já tinha sido escrito de alguma maneira. E naquele momento eu própria tinha relutância, dificuldade de me conceber como uma pessoa trans. Eu não queria me pensar como uma pessoa trans porque também eu sabia o lugar onde essas pessoas iam parar, sabia a vida que elas teriam pela frente, todas as dificuldades que elas enfrentariam. Então, de alguma maneira, eu fui protelando o máximo possível qualquer experiência que me fizesse questionar o que eu era. Eu me entendi como bissexual muito cedo. Com 18 anos eu já tinha falado com meus pais, sou bissexual, meus amigos. E em algum momento da minha vida, eu acabei também me aproximando de pessoas trans, antes da minha transição. Então, namorei uma mulher trans, morei junto com uma mulher trans. E naquele momento, eu lembro de um dia que ela chega pra mim e ela pergunta se eu queria descobrir como é que eu ia ficar de mulher, que ela ia me montar, e eu fiquei muito... Não, sai daqui, sabe? Eu sou um homem, para! Porque pra mim era assustadora essa experiência, Poder descobrir que talvez eu estivesse no lugar errado, vivendo da forma mais pesada. Eu não queria descobrir isso naquele momento. E aí quando eu tava... Antes da minha transição, a minha relação com a literatura era uma relação muito as coisas parece que já foram todas ditas. Eu tinha dificuldade até de imaginar com o que eu poderia contribuir, com o que nos anos 2000 eu poderia fazer alguma coisa de útil na literatura. E quando eu começo a minha transição, aí vem o boom, assim, Nada tinha sido dito, Que as experiências que eu comecei a viver a partir daquele momento, a forma como as pessoas me olhavam na rua, a forma como as pessoas me tratavam, as deslegitimações, os ataques, as delícias também, a liberdade que eu estava sentindo, que era uma liberdade que eu nunca tinha vivido, tudo aquilo, eu não lembrava de nenhum texto, de nenhum autor que conseguisse ter trazido aquilo para a literatura. E aí, isso me deu um novo gás, um novo combustível para repensar o que poderia ser escrito, o que faltaria ainda na literatura e como poderia ser a minha contribuição. Como foi a reação da academia com essa transição de presenciar tudo isso que você passou isso durante a academia, a transição? Então, eu queria saber como é que foi a reação tanto da academia quanto do mercado em relação a isso. Eu costumo falar que a academia me aceitou trans, não me aceitou feminista. Sabe? Então, para eles, era muito problemático que eu me colocasse enquanto militante naquele espaço. Eles achavam, de alguma forma, que militância, engajamento, comprometimento com causas sociais me fizessem menos produtiva do que se eu só sentasse a bunda na minha cadeira e ficasse ali estudando obras que ninguém lê, escrevendo artigos que ninguém lê e ficasse bem com isso. Contribuindo com os números, os papers, as estatísticas oficiais de produtividade da academia. E eu não conseguia mais me sentir à vontade naquele espaço. Eu queria conseguir fazer uma pesquisa, tocar uma pesquisa,
as minhas investigações e tudo mais, de uma forma que isso dialogasse com anseios e com expectativas de grupos que estivessem fora da universidade também. Comecei a sentir um pouco de vergonha de estar estudando algo e quando minhas amigas me perguntavam, o que você está estudando? Sabe, minhas amigas prostitutas, travestis ou não, mas minhas amigas pobres, minhas amigas que nunca se viram dentro da universidade. E quando eu ia explicar para elas o que eu estava estudando, eu sentia assim, nossa, mas que coisa desnecessária. Assim, eu comecei a pensar que aquilo tinha algo muito errado, sabe? Tinha outras prioridades, tinha coisas talvez mais transformadoras do que aquilo que eu estava estudando. Me deu uma crise bastante grande, assim, de o que eu estou fazendo da minha vida. De propósito, né? Para que eu estou fazendo isso? Sabe, é uma coisa pessoal, uma coisa coletiva. E isso é algo que eu sinto que a universidade ainda precisa aprender a lidar melhor, né? Aprender a dialogar com a sociedade, aprender a produzir conhecimentos que respondam a ansiedades, expectativas da sociedade, né? E não aumentar esse fosso que existe entre ela e o restante do mundo. Como que é essa insatisfação com o que tinha de literatura até então foi o gás para você escrever o seu livro? Dentro dessa descoberta de que um monte de coisas não estavam sendo ditas e eu estava testemunhando essas coisas todas ali agora, né, eu tinha vontade de escrever o tempo inteiro. Assim. Então, eu comecei a redescobrir a minha relação com a escrita por textão de Facebook. Né? Então, a princípio, não foi diretamente para o blog, né? Era assim, a forma como as pessoas me tratavam, eu ia lá, escrevia um textão, racionalizando a experiência, tentando entender o que eu tinha vivido, né? E tentando pensar uma maneira de registrar aquilo de forma que as pessoas se dessem conta, sentissem a mesma coisa que eu senti. Né? E o seu livro é todo sobre as suas vivências enquanto uma mulher trans. E aí, o livro vem um pouco depois, né? Bastante depois, na verdade, porque eram os textões de Facebook, aí eu começo a me aproximar das minhas amigas travestis que eram prostitutas, né? Começo a frequentar aquele meio. A gente fala muito sobre lá, a gente xinga muito aquele espaço, a gente tem muito medo desse lugar, mas quando você tá lá com figuras que tiveram que estar lá, que só puderam estar lá, que tiveram que reconstruir sua vida nesse lugar e que esse é o lugar que as acolheu, o único lugar que as acolheu, né, elas te apresentam uma outra forma de perceber a prostituição. E eu comecei, então, a estar presente naquele universo. Elas me convidavam, quando é que você vem pra rua com a gente? Vem aí, né, ganhar um do seu dinheiro. E eu comecei a querer também estar naquele espaço, né, fazer parte daquilo, descobrir um pouco de como era estar ali na rua, com o corpo seminu, né, olhando para esses clientes que passavam, lidando com eles dentro do quarto, lidando com os processos de barganha, lidando com essa coisa do flerte. Tinha muita coisa ali que me interessava e ao mesmo tempo era o lugar onde eu era reconhecida enquanto mulher, era o lugar onde meu nome era reconhecido, era o lugar onde as pessoas não erravam o meu gênero, era um lugar onde eu podia ser quem eu era e aquilo fazia sentido. Todos os outros lugares eu tinha que o tempo inteiro estar sempre armada, prevenida contra deslegitimações, contra ataques. E ali não, parecia que meu corpo tinha sido feito para aquele espaço. Então eu conseguia me sentir à vontade ali. Não tinha uma coisa de buscar o dinheiro, eu queria estar junto com as minhas amigas, eu queria viver aquelas experiências, mas tinha também, ali era o lugar onde eu podia ser eu e descobrir como era ser eu, né? E aprender a ter uma outra relação com o meu corpo, me sentir bonita, me sentir à vontade com quem eu era. Estar entre iguais. Na Unicamp era 5 pessoas trans, 30 mil alunos. Ali era 100 travestis só naquela rua. Né? Então, uma coisa é você estar no meio de pessoas parecidas com você, outra coisa é estar num lugar onde você é exceção e vai ser sempre lembrada que você é exceção. E eu queria escrever sobre isso. Aí eu comecei a sentir a necessidade de colocar essas coisas no papel, até como um processo de me entender, assim, entender os meus processos. Comecei um blog, foram 2 anos escrevendo nesse blog, falando sobre essas experiências da prostituição, falando das experiências do meu cotidiano, do dia a dia, me aproximando do movimento de prostitutas também, então aprendendo com elas a me posicionar sobre isso, não é da minha cabeça, só da minha vivência, sabe? É uma posição coletiva que a gente constrói, uma posição de movimento. Né? E as pessoas nos atacam, você é uma travesti de classe média, você não fala pela maioria. Não é uma questão de falar pela maioria, é uma questão de construir junto com o coletivo os nossos posicionamentos. Né? E aí, depois de 2 anos, veio uma editora e me perguntou se eu queria publicar o blog, e aí eu reescrevi todos os textos, né, tentando dar um caráter mais literário para eles, né, e também adaptá-los para a perspectiva daquele momento, de 2 anos depois, não para a perspectiva que ia mostrando todo o processo, né? Porque no começo, sabe, eu tinha acabado de me aproximar do feminismo, tinha acabado de começar a minha transição, então um monte de coisas que eu disse ali, eu desdisse 2 anos depois. Né? A gente muda de opinião muitas vezes. Né? Como você se sente sabendo que agora você
parte de uma produção intelectual pro país. E como é que você sente que é essa relação de, tipo assim, você cria conteúdo como uma mulher trans e para pessoas trans? Eu, atualmente, né, como eu tenho essa formação em crítica literária, quando eu começo a minha transição e começo a também me sentir desconfortável com o objeto que eu estava estudando, que eu passei anos da minha vida estudando, e que sou muito grata a ele por ter estudado isso, né? O James Joyce me fez conhecer a linguagem, assim, da forma mais experimental e sofisticada possível, né? Só que aí, de repente, não é só isso que eu quero, assim. Agora eu quero coisas mais práticas, coisas mais... quero perceber a profundidade, a complexidade em outros lugares. Ali é fácil perceber a profundidade, a complexidade, né? Então eu comecei a tentar fazer um movimento de resgatar e redescobrir essas obras publicadas por pessoas trans no Brasil. E a princípio eu achei que era, sei lá, 3, 4, né? E quando eu comecei esse levantamento, eu descobri 15 obras e falei, nossa, 15 obras, né? E aí, 1 ano depois, 2 anos depois, acho que hoje já deu 2 anos que eu comecei esse levantamento, eu já tenho mais de 70 obras registradas, publicadas por pessoas trans no Brasil. Então, é muita coisa que ninguém conhece. As pessoas não fazem ideia que existe essa produção e o quão rica e quão diversificada e o quão inusitada muitas vezes é essa produção. Então eu sinto vontade de ir estudá-la como uma forma de entender a nossa própria sociedade, o nosso próprio tempo. Não como forma de estudar esse grupo afastado da sociedade, esse grupo alheio, esse grupo X, né? Não, eu quero estudar isso daqui como uma maneira de mostrar o funcionamento da própria sociedade, né? E aí tenho feito muitos trabalhos dando visibilidade para essas obras, para essas publicações, louvando essas figuras pioneiras que conseguiram contra tudo e contra todos, lá nos anos 80, 90, ver suas obras publicadas, ver suas narrativas sendo discutidas, né? Cavando espaços para que hoje figuras como eu pudessem também surgir, né? Eu sou uma pecinha nessa engrenagem, né? E gosto muito de poder acreditar que essa pecinha vai garantir que outras pecinhas também surjam e que a gente vai poder criar uma engrenagem e nesse tempo ainda complexo, né, de ataques e de retrocessos, né, pensar que a gente vai conseguir construir uma máquina ali, uma engrenagem forte o suficiente para resistir até que venham momentos mais pacíficos da nossa história. Tem várias obras em que eu já participo hoje, né? A princípio eu publiquei o E Se Eu Fosse Puta, e o E Se Eu Fosse Puta é engraçado que depois de 2 anos no mercado, né, as livrarias começaram a fazer uma pressão na editora, dizendo que o título, não sei o que lá, e aí pediram pra gente tirar a palavra da capa, e em algum momento eu não estava topando fazer isso, mas depois eu acabei achando que poderia ser interessante, né, fazer uma leve alteração, né, e se isso permitisse que a obra estivesse presente em mais espaços, né, então aí eu coloquei um R maiúsculo, bem rasura, em cima da letra T, e aí agora o título oficial no sistema chama E Se Eu Fosse Pura, né, mas dá pra ler a palavra puta também na capa. E aí 1 ano depois eu lancei o Vidas Trans, junto com outras 3 figuras trans, a gente escreve cada uma um capítulo falando sobre nossos processos, nossas transições, né, então tá lá o João Neri, tá lá o Tarso Brant, tá a Márcia Rocha. Depois eu participei também, né, da Antologia Trans, com 30 poetas trans aqui de São Paulo, publicando, eu fiz o prefácio. Comecei a participar de muitas obras, assim, seja como prefaciadora, seja colocando um poema. E a última coisa que eu participei, que eu gosto muito sempre de dizer, né, esse ano acaba de sair, na Flip desse ano, né, um livro chamado A Resistência dos Vagalumes, que é uma antologia LGBT maravilhosa, incrível, com muitas pessoas trans presentes. E lá eu publiquei um monólogo que eu estou trabalhando nele, ainda está numa versão em processo, né? Porque eu pretendo ir desenvolvendo até que fique do tamanho de um livro, ali tem o quê? Umas 6 páginas, mas é um monólogo de uma travesti falando em pajubá, né, e de uma forma alucinada, poética, ela falando sozinha, contando da sua história com a interlocutora. E eu gosto muito desse texto, assim, né? Gosto muito de ver esse idioma das travestis, esse idioma que durante tantas décadas a gente foi criando, assim, nesses sublugares da sociedade, nas sombras da sociedade, né? A partir do Yorubá, falado nas religiões de matriz africana, que eram as religiões onde podiam pessoas
trans estar presentes, né? E a gente, então, a partir desse lugar, a partir dessa linguagem de resistência, a gente começa a ver esse idioma entrando nos domínios da literatura e transformando o que a gente entende como literatura. Então, recomendo para vocês. NECA se chama e vai ser legal. É isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Carta. Tem uma playlist com os outros programas pra vocês verem. Muita gente boa. E é isso. Um beijo, até a próxima.